Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Estão me vendo bem por aí? Quem estiver me vendo, manda uma mensagem aí para eu ver que eu estou online. Boa noite, já estamos com o pessoal aqui, 27 pessoas. Boa noite, Gratia, Ivone, Marco, Marlene, Marcele, Cláudia, boa noite para vocês. Oi, Sandra, Tati, Glória, boa noite para vocês. Valeu, Rogério. Tudo ótimo. Pessoal, como sempre, vamos esperar um pouquinho, tá? Vamos esperar aí alguns minutos para o pessoal entrar. Enquanto isso, eu quero bater um papo com vocês. A gente falou sobre percepção na aula passada e a gente vem fazendo uma sequência, né, de aulas que vem falando sobre o funcionamento do nosso cérebro, sobre a maneira como nós percebemos a realidade, como nós filtramos a realidade. E principalmente desde a aula sobre psicologia evolutiva, é muito importante que vocês acompanhem, tá? Cláudia, eu acredito que as pessoas estão conseguindo me assistir. Tenta, se for o caso, recarregar o vídeo para ver se minha imagem aparece. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Francisco. Francisco, se for questão de chamada, né, da lista da última aula, boa noite, Moana, boa noite, Camilinha, boa noite, Fátima. Francisco, você tem na descrição do grupo de WhatsApp, você está no grupo, né? Tem lá um arquivo com todas as listas de chamada. E aí você pode pegar a lista de chamada e na aula tem a palavra-chave e você consegue preencher, sem problema. Beleza? Deu certo, Cláudio? Então, pessoal, a gente veio falando sobre mecanismos de percepção, sobre o funcionamento cerebral, sobre como que o processo de experiências ambientais ao longo de anos e séculos vem moldando nossa percepção, como que as nossas emoções elas servem para nos orientar quando nós estamos caminhando em direção ao objetivo, né? Seja orientar positivamente em relação a uma proximidade do objetivo, seja negativamente caso as nossas ações não estejam nos conduzindo para esse objetivo, ou a gente tem uma sinalização de erro, de engano nesse processo, certo? Francisco, vou te pedir então para você procurar a Clara, ou a Cindy, ou a Alice. Elas são administradoras lá do grupo, elas podem olhar para você a sua questão, se não estiver funcionando pela lista. Tá joia? Boa noite, Beatriz. Então, eu quero entender de vocês, pessoal, se esse processo está ficando claro para vocês, porque o que a gente tem tratado nas últimas aulas é uma sequência lógica, certo? De acontecimentos. Então, é importante que tudo que a gente falou numa semana fique mais ou menos tranquilo para vocês, os conceitos, como que as coisas funcionam, porque a gente tem aprofundado, né, nesse conhecimento. Então, na aula passada, a gente falou de ilusão, que tem a ver principalmente com as falhas de percepção que a gente tem e com o fato de que a gente não percebe a realidade exatamente como ela é. Ela é filtrada de acordo com a limitação do nosso aparelho biológico, mas ela também é filtrada de acordo com o nosso interesse, de acordo com os nossos objetivos, né? Todo o funcionamento do cérebro depende de uma tarefa, de um objetivo que é delimitado. Alguns objetivos aparecem para nós automaticamente na forma de necessidades, né? Tem a ver com a nossa sobrevivência, com a nossa proteção, mas a grande diferença do nosso cérebro para as máquinas é que nós somos capazes de produzir objetivo, somos capazes de produzir ideais e significado, enxergar significado nas coisas. Então, hoje nós vamos falar mais profundamente sobre esse processo de percepção, certo? Boa noite, Zita. Então é importante que para vocês essa sequência lógica que a gente tem desenvolvido, ela esteja fazendo sentido, ela esteja tranquila de ser compreendida. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se alguma coisa que a gente tem conversado nas últimas semanas não tem ficado muito clara, passem aqui, né? Coloquem nas perguntas, eu respondo alguma agora se der tempo, rapidinho, senão no final da aula eu paro para responder com calma, mas é muito importante que vocês estejam comigo, porque o raciocínio ele vai tender a ficar mais complexo. E aí, principalmente na aula de hoje, nós vamos falar sobre percepção e temos aspectos que são bem profundos da percepção, porque elas envolvem não só a percepção visual, a percepção sensorial, mas a percepção com base num sentido, a percepção com base em objetivos que a gente definiu. Isso aí já entra em questão de filosofia, em questão de fenomenologia. Então, eu preciso saber que vocês estão comigo nesse raciocínio até aqui, certo? Para que a gente entre já na próxima semana, nós vamos começar a falar dos 5 traços de personalidade, que é o momento em que a gente vai conciliar tudo que a gente tem falado, né? E combinar esse conhecimento de como que a gente funciona por padrão com a maneira que a nossa personalidade é desenvolvida. Então, eu preciso que esteja isso tudo muito tranquilo e muito claro para vocês, beleza? Então, novamente, se durante a aula alguma coisa que eu falar não ficar clara, vocês perderem no raciocínio, né, podem
me interromper para a gente continuar, tá certo? Pessoal, então vamos nessa, vamos ver aí os slides, vamos começar a falar hoje sobre percepção, certo? Tá aparecendo para vocês os slides, pessoal? Estão enxergando bem aí? O olhinho de mandala? Boa noite, Rosália, boa noite, Magna. Sejam bem-vindas. Todo mundo pronto, então? Vamos nessa? Então vamos lá. Vamos falar sobre percepção. E não esqueçam, hein? Não ficou muito claro, me chamem e vamos conversar. Então, nessa semana nós vamos sair daquele campo das falhas de percepção ou da ilusão e nós vamos começar a conversar um pouco mais sobre como que nós podemos desenvolver uma percepção mais apurada da realidade. Porque uma das coisas mais importantes para a gente compreender é que a realidade ela pode parecer para nós como algo muito diferente, dependendo da sua perspectiva, dependendo do seu estado fisiológico. No mesmo momento que tem pessoas extremamente felizes, realizadas, perseguindo seus objetivos e conseguindo o que elas buscam na vida, tem pessoas passando por momentos terríveis na vida, e isso não depende só de acontecimentos concretos, só de fatos que acontecem na vida das pessoas. Depende da maneira como ela está percebendo a realidade. Porque a nossa noção de que as coisas estão indo bem ou mal, a nossa noção de angústia, de desespero, ou de esperança e alegria, ela depende muito da maneira como a gente encara uma situação. E a gente tem ouvido falar isso muito hoje em dia, né, nesses livros de autoajuda, né, falado sobre o mindset. Você tem que mudar o seu mindset, transformar a sua maneira de ver a realidade. A sua realidade é como você quer enxergá-la. Mas não é muito simples, não é tão simples assim, né? Se fosse somente uma questão racional e ativa e voluntária de você mudar a maneira como você enxerga a realidade, ninguém enxergaria a realidade de uma forma negativa. Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por momentos de sofrimento, certo? Então não é fácil assim a gente escolher o que a gente quer, como que a gente quer perceber as coisas. A nossa personalidade e a própria maneira como o nosso cérebro opera e o efeito que as experiências e o ambiente têm sobre nós, elas não vão ser alteradas pela nossa própria vontade. A gente não tem condição de manipular isso ao nosso bel prazer. Agora, uma coisa que dá para fazer é apurar a nossa percepção do que é real e do que podem ser falhas na nossa percepção. Por isso nós estudamos sobre ilusão na aula passada, certo? Porque uma das coisas que acontece quando nós estamos diante de uma situação estressante ou negativa, com potencial traumático, é que a nossa capacidade de percepção ela é comprometida. E nós tendemos a reconfigurar a maneira como as coisas aconteceram. Nós tendemos, então, a superdimensionar alguns aspectos do que aconteceu, ou então nós alteramos alguns detalhes do que aconteceu na nossa memória, para armazenar essa situação, para armazenar esse acontecimento de uma maneira um pouco mais suportável, de uma maneira um pouco mais funcional, para que aquilo não nos destrua por dentro. Então, existe um grande valor, né, nessa capacidade de aprender a apurar a nossa capacidade de enxergar as coisas com um grau apropriado ou com um grau melhor de resolução. Certo? Isso vai ficar bem mais claro quando nós aprofundarmos um pouco mais no estudo dos 5 traços de personalidade, mas uma das coisas que nós sabemos é que não importa qual seja a sua personalidade, é sempre possível inclinar a sua tendência natural por meio de hábitos cultivados, por meio da adoção de algumas rotinas, pela aprendizagem de algumas técnicas, né, que são muito úteis no dia a dia. Não importa qual seja a sua configuração de personalidade. Por isso eu vou ensinar para vocês agora um exercício mental, é uma técnica mental muito simples, muito lógica, talvez até muito óbvia, mas que é muito útil e que é muito esquecida também hoje em dia. Né? Vocês podem encarar essa técnica como um processo de centralização da consciência de vocês na realidade. E ela vai nos ajudar a perceber como que as coisas, quando são olhadas num grau de complexidade maior, né, ampliando o nosso campo de visão e de percepção, né, pode transformar a maneira como nós enxergamos até as coisas mais simples. E vai parecer um pouco óbvio no começo, mas vocês vão ver na medida que a gente caminhar durante essa técnica que ela tem efeitos práticos muito importantes, certo? E, bom, não foi eu que criei esse método, tá? Ele é um método bastante antigo, na verdade. Ele está presente em livros de filosofia medieval, da escolástica, são técnicas muito antigas. E esse método é chamado de depuração dialética. Eu considero isso também como uma espécie de antídoto, como um remédio contra essa ansiedade e essa impaciência que tem nos acometido no dia a dia, nas situações mais simples cotidianas. Como, por exemplo, quando a gente fica muito irritado quando alguma coisa dá errado no nosso dia, quando a gente perde muito tempo no trânsito, quando a gente acaba se atrasando por causa de
de alguma contingência. Então, eu peço que vocês se concentrem comigo, né? Que vocês realmente se empenhem em fazer esse exercício junto comigo. E eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, meramente como uma forma de facilitar a concentração nesse momento aqui dessa reflexão, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Onde você estiver, relaxa, feche os olhos, imagine aqui no que eu estou dizendo e tentem se colocar nessa cena, tentem se colocar, se imaginar nessa situação. Uma coisa bem simples, bem cotidiana, certo? Então, imagine que você acorda de manhã, num dia de semana qualquer, e você já acorda pensando que tem uma série de compromissos, de coisas para fazer, né? Isso aí é o seu cérebro te lembrando dos seus problemas, dos seus compromissos, te levando a focar neles, para que você não se esqueça de fazer as coisas que você tem que fazer naquele dia. Isso, obviamente, é algo muito útil, porque se você relega suas responsabilidades, as consequências, né, vão cair em cima de você. Mas existe um outro grau de percepção aí, que é o seguinte: quando você acordar, seja porque você despertou sozinho, ou porque tem um relógio biológico, né, muito afiado, seja porque o despertador do seu telefone tocou. Então, ao levantar, você começa a observar com cuidado as coisas que te cercam. A começar do fato de que se você acordou com um despertador, provavelmente no seu telefone, né, pensa em quanto trabalho, em quanto estudo e quanta tecnologia existe naquele aparelho, para que ele consiga te acordar na hora exata em que você programou. Porque para isso acontecer, você precisa de alguma forma criar um aparelho que consegue marcar as horas, né, que tem um relógio inserido nele, também que tem um programa em que você escolhe o horário que você quer acordado, e ele ainda te dá o luxo de você escolher, né, com qual música você quer ser acordado, qual volume que você quer, que maneira você quer fazer para que ele pare de funcionar, né, que ele entenda que você realmente acordou. E aí você se levanta e vai para o banheiro, lavar o rosto, né, com uma água que foi coletada provavelmente de uma nascente numa montanha, foi represada, foi tratada, foi encanada e foi colocada ali convenientemente a poucos metros de onde você dorme. E depois você começa a escovar os dentes, né, com uma pasta de dente que foi criada de uma forma quimicamente muito precisa, de uma maneira que ela consegue destruir vários tipos de bactérias indesejáveis que se formam na sua boca durante a noite, mas de uma maneira que as bactérias boas que tem na sua boca e o esmalte dos seus dentes não sejam destruídos junto, certo? E essa tecnologia é muito, muito recente. Parece algo bobo, né? Algo simples, mas é uma tecnologia muito recente. Numa história humana, né, que tem centenas de milhares de anos, essa pasta milagrosa foi inventada há menos de 200 anos. E, sem dúvida, ela era muito menos eficaz e tinha um gosto muito pior do que hoje em dia, por boa parte desses 200 anos. Então você continua, né, termina de escovar os dentes e penteia o seu cabelo, se veste com roupas que também foram resultados de uma série de artes diferentes, que foram aprimoradas por milhões de anos, milhares de anos, né? Então, para fazer uma roupa, você tem uma arte que é a tecelagem, para moldar os fios de algodão, de lã ou de poliéster, né? Você tem a alfaiataria, que é a arte que vai transformar aqueles fios moldados numa proporção que caiba no seu corpo, numa medida que não seja excessivamente larga, para que ela não arraste no chão, nem excessivamente apertada para não te atrapalhar nos seus movimentos, não te incomodar durante o dia. Então você tem uma arte moderna, que é a arte da forja, que hoje é feita com máquinas industriais, né, que fazem os botões da sua roupa. É uma arte que molda o metal, o plástico, o poliéster, a madeira, né, a casquinha de coco, dependendo de como forem os botões da sua roupa. E o mesmo vale para o calçado que você veste. Então, para cada uma dessas atividades triviais, simples e óbvias do dia a dia, existe por trás delas uma arte que foi aprimorada pelo trabalho de incontáveis pessoas ao longo de séculos e séculos, para que a sua experiência cotidiana seja cada vez mais confortável, cada vez mais segura, cada vez mais funcional. E é interessante isso, né, de ver como é que as coisas são feitas. Tem, para quem tiver curiosidade, tem muitos vídeos no YouTube que mostram isso, né, processos de produção de praticamente qualquer coisa. Tem reality shows que mostram isso. Isso é extremamente interessante, né? E por falar em YouTube, né, em computador, né, que comodidade que a gente tem, né? Quanta coisa a gente consegue fazer, que a gente consegue aprender com o computador. Então eu estou aqui agora, né, no meu quarto, aqui em Belo Horizonte, falando para 76 pessoas. Tem muitas pessoas aqui de Belo Horizonte, mas tem muitas pessoas de outros estados. Quem está aqui agora comigo, que é de outra cidade, ou de outro estado, que não é aqui de Belo Horizonte? Coloque no chat para eu dar uma olhada. Isso é uma comodidade muito grande. Isso é sensacional. Isso, há 15 anos, há 20 anos atrás, seria algo impensável. A gente não tinha uma tecnologia que permitiria eu estar aqui, né, na comodidade, no conforto da minha casa, conversando com vocês em São Paulo, capital, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Passos, no interior de Minas. Sensacional, Lajes, Santa Catarina. Olha só que coisa
absurda, né? A gente se acostuma com as coisas muito rápido. A Goiânia, a gente se acostuma com as coisas muito rápido. Recife. Então parece que isso sempre teve aí, mas isso aí é sensacional. Concordam? Então, são coisas que nós fazemos todos os dias e é como se elas já estivessem ali pronto, como se fosse tudo fácil, né? Como a pasta de dente, as roupas, o computador, os alimentos que a gente tem à nossa disposição, a mobília da nossa casa. O pessoal de Bela Vista, tem muitos amigos lá também. Sensacional, gente. Então, mas o fato é, diante de toda essa complexidade que está na nossa frente, a realidade é muito mais complexa do que ela nos parece, do que como a gente consegue perceber no dia a dia, né? E aí vocês podem estender esse raciocínio para tudo que tem na casa de vocês, né? Um fogão, um liquidificador, uma televisão, um ar-condicionado. E a gente nem saiu de casa ainda, né? Para sair de casa e chegar no carro, né? Ou chegar até a rua, você precisa descer as escadas que foram milimetricamente calculadas por algum engenheiro, para que os degraus não sejam muito pequenos, para você não tropeçar, e nem muito grandes, para que eles não tenham que ser muito altos, né? E te façam cair. Então, a escada, se você estiver num prédio, você provavelmente tem escada que tem porta resistente ao fogo, tem corrimãos que são resistentes, né, a impactos, para impedir as pessoas de machucarem. Então, cada passo, cada detalhe da sua vida é fruto do estudo e do desenvolvimento de uma ciência, de uma arte, de uma técnica por centenas e centenas de anos. E a gente não pode perder isso de vista. A gente não pode parar e ficar observando isso todos os dias, mas perder essa consciência de onde vieram as coisas que estão à minha volta, do que é feita a realidade que me cerca, com o que eu estou lidando quando eu estou vivendo, saindo de casa, interagindo com as coisas, com as pessoas, o que está acontecendo, né? E aí, né, vamos continuar mais um pouquinho esse processo, certo? Meditação nossa aqui. E aí, você chega no seu carro, né, ou você toma um ônibus, ou um táxi, e você se depara com uma máquina que é tão complexa, que reúne tantas artes e técnicas industriais, né, e processos físicos e químicos que funcionam em perfeita harmonia, que tiveram que ser estudados, aprimorados e combinados por um número tão grande de pessoas, em processos que a gente nem vai conseguir entender, a não ser que tenha um engenheiro mecânico aqui de primeira, né, especializado em tecnologia automotiva. Mas isso é realmente impressionante, certo? Então, eu quero que vocês levem em consideração esse princípio de percepção da realidade. Esse processo de depuração dialética é uma técnica que nos ajuda a perceber como as coisas são, num nível que, obviamente, é menos prático, mas, ao mesmo tempo, é mais real. Ele é tão real que ele pode fazer o dia mais ordinário da sua vida parecer um processo de contemplação espiritual. E é claro que não é viável, né, enxergar as coisas nesse grau de resolução o tempo todo. Mas se você está ficando constantemente numa situação de angústia, de impaciência, de ansiedade, cada vez que alguma coisa minimamente acontece ou dá errado no seu dia, pode ser exatamente esse grau de resolução da realidade que você precisa prestar atenção. Para quê? Para que da próxima vez que você ficar irritado por ter ficado agarrado alguns minutos a mais no trânsito, ou irritado porque a internet da sua casa ou do seu telefone caiu por alguns minutos, ou porque alguém não reagiu como você queria, você tenha consciência que você está inserido numa realidade que ela é profundamente complexa e que existem literalmente milhares e milhares e milhares de coisas acontecendo em harmonia, em conexão, em princípios de ordem, alguns lugares mais, outros menos, né? Mas ainda assim, um nível de ordem muito grande para que você consiga viver, para que as coisas possam acontecer durante o seu dia. Então, quando alguma coisa é pequena, ou quando uma ou duas coisas dão errado, dentro desse processo imensamente complexo, você possa acalmar, né? Entender que isso faz parte, que isso é perfeitamente compreensível, para que você não seja tomado por angústia e ansiedade, e não comece a entrar num padrão, num mecanismo de controle, de achar que tudo tem que funcionar e dar certo a todo momento. Eu sei que às vezes as obrigações, elas nos tomam, elas nos assoberbam, né, de uma maneira que parece que não tem tempo para nada dar errado. Tudo durante o dia tem que dar certo, tem que ser milimetricamente cronometrado para que eu consiga fazer o que eu preciso, mas isso é altamente improvável, certo? E esse exercício também é muito válido, né, para quando você estiver num momento de descanso, de lazer, de férias, certo? Quando você estiver num ambiente diferente do que você está habituado a viver, né? Para quem vive em cidade, quando vai para um sítio, quando vai para uma casa de campo, para uma praia, para uma montanha, faça esse exercício, né? Para um pouquinho, olha para cima, né? Começa a olhar e a contemplar a realidade e viajar ali pelos processos que foram criados, pelos processos naturais que produzem tudo aquilo que você percebe, tudo aquilo com que você interage.
Isso é altamente pedagógico e terapêutico, né? Porque não é só um processo de abstração, muito pelo contrário. Você está abstraindo e deixando de perceber a realidade no grau em que ela existe, é quando você tem que lidar com as coisas na correria, quando você só tem que observar o nível funcional das coisas, não o nível real, não o nível constitutivo das coisas. Então, a depuração dialética ela é justamente uma técnica para dar mais concretude, mais realidade para a percepção que nós temos das coisas, certo? E se a gente está vivendo numa realidade, e se nós baseamos nossos pensamentos, nossas percepções, nossas escolhas nessa realidade, nada mais lógico do que parar um pouco e tentar compreendê-la primeiro, certo? Naturalmente, tá? Essa técnica utiliza o mesmo princípio, né? O princípio central nuclear do mindfulness, que é uma técnica de meditação focada, né, em centralizar a sua mente no tempo presente. É uma forma de educar a sua mente, de conseguir fixar seu foco no presente, para que ela não viva sempre acelerada, sempre pensando no futuro, certo? E isso aí, esse pensamento, né, sempre vivendo para frente, ou preocupado, né, com o futuro, ou angustiado pelo passado. Esse tipo de funcionamento cognitivo, ele é um grande catalisador da ansiedade. Porque a gente está num tempo em que a gente se acostuma a tentar pensar em coisas que a gente não tem como resolver, a gente não tem como lidar ainda. Né? Então, se você está preocupado com problemas de trabalho que você não vai resolver agora, né, ou com uma viagem que você tem que fazer, com uma apresentação que você tem que fazer, né, tenta centralizar, respirar, fechar os olhos e focar na realidade, focar no tempo presente. Isso é uma técnica que vai te ajudar a trazer tranquilidade, ajudar a ajustar a sua respiração, né? Tem muitos vídeos, muitas aulas interessantes sobre mindfulness também, né? E para quem é psicólogo, quem tem clínica, é uma técnica que vale muito a pena vocês aprenderem para praticar na clínica. Tem muito estudo científico saindo sobre a eficácia dela e é algo realmente sensacional, né? E é claro, né? E esse processo de tentar entender como as coisas funcionam não serve só para coisas, para objetos, serve para que a gente consiga entender um pouco melhor as pessoas também. A depuração dialética não pode ser feita só com objetos sensíveis, né, como eu fiz no exemplo, mas com conceitos, com ideias, com teorias, com pessoas. Mas aí seria um assunto para outro grupo, certo? Então vocês podem estar refletindo, né, sobre o que eu disse, sobre esse grau de percepção apropriado da realidade. E aí eu coloquei para você essas imagens. Essas imagens aí muito bonitas. Eu acho que a maioria de vocês já sabe o que são essas imagens aí, né? Esses padrões geométricos, né? Simétricos, lindos aí. Vocês sabem o que é? Coloquem no chat para mim. Boa, Regina, bem lembrado, pessoal. A gente está tendo muitas pessoas assistindo a aula, mas muito poucas pessoas lembrando de deixar o like. Deixa o like, por favor, no vídeo, que ajuda a gente a divulgar, tá certo? Por favor. Pessoal, o que vocês acham que é isso aí? Essas imagens, essas figurinhas aí, parecendo, né, cristalzinhos de vidro, tão bonitos e tão harmônicos. Vocês sabem o que é isso? A Zita mandou ali, ó, gelo, emoções positivas, que mais? Gelo. Estão batendo na trave, gente. Na verdade, esses aí são floquinhos de neve, né? Na verdade, o elemento químico é água, né? Gelo, mas esses aí são flocos de neve. Eles tomam essas formas fractais pela rapidez com que eles mudam de estado, pela mudança de temperatura, né? De quando eles caem num dia muito frio. Então, eles formam esses padrões geométricos aí lindos. Isso aí é uma das coisas mais bonitas e mais sensacionais que tem. E a gente normalmente não enxerga a neve assim, né? Flocos de neve. A gente só vê, com o nosso grau de percepção limitado, a gente vê uns pontinhos brancos ali. Então a gente precisou de uma imagem que está aumentada em 6 vezes aí, com uma lente de 44 milímetros, para conseguir ver esses flocos de neve. Esse é o site de um fotógrafo russo, né, Alexei Klyatov, que fotografa os flocos de neve e expõe de uma maneira muito bonita, como vocês estão vendo. Quem tiver curiosidade, entra lá no site dele, que tem muitas fotos bonitas. Isso aí ajuda no processo, né, de abstração, de imaginação, de contemplação da beleza que as coisas são, certo? E tem mais uma imagem para vocês me ajudarem a entender o que é isso aí, o que são essas imagens. Vocês conseguem entender agora o que são esses grãos? O que eles representam? O que é isso aí? Parece umas pedrinhas. O que vocês acham que é isso agora? O gelo, a neve foi um pouco mais tranquilo, certo? E esses aí eu quero ver quem vai conseguir adivinhar o que é isso. Alguém? Vamos apurar a percepção, pessoal. Hoje é dia de pedras, cristais, areia. Quem mais? Corais, né? Parecem conchas, né? A primeira vez que eu vi, eu também achei que eram conchas, que eles saíram catando as conchinhas assim na praia.
Mas a realidade é que isso aí são grãos de areia. A Júlia acertou. São grãos de areia que, na verdade, sim, são conchas, né, em última instância, só que as conchas elas vão sendo quebradas, né, e fraturadas a um pedaço minúsculo. E isso aí que vocês estão vendo são grãos de areia, só que são aumentados muitas e muitas vezes com zoom óptico, né? Eles são aumentados 250 vezes nessa imagem, certo? Isso aí é um trabalho do cientista Gary Greenberg, ele é diretor do Laboratório de Microscopia e Microanálise do Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí, certo? Então são grãos de areia vistos no microscópio. Você vê que tem alguns que parecem realmente conchinhas, né? Eles parecem as conchas, só que são microscopicamente, estão no tamanho microscópico e a gente só consegue perceber a forma real deles quando a gente utiliza a tecnologia, certo? É louco pensar isso, né? É exatamente isso aí que a gente sente debaixo do nosso pé quando a gente vai na praia, né? Aquela areia, né, aquela areia que a gente sente debaixo do pé, ou que a gente pega e olha na mão, é exatamente a mesma coisa que isso. A única diferença é a percepção, certo? Mas aí você pode perguntar, mas e daí, né? Qual que é a diferença de eu perceber o grão de areia, como eu vejo, né, quando ele é aumentado, ou quando eu vejo, né, na minha mão, quando eu vejo ele preso no meu corpo, quando eu vou na praia, quando eu estou limpando ali minha toalha? Qual que é a diferença? E aí eu falo, depende da sua intenção. Né, realmente, para andar sobre ele na praia, para reconhecer o que é areia quando você está limpando ali, né, seu chinelo, seu carro, a resolução da visão humana padrão é suficiente. Agora, se você quiser enxergar qual areia é mais real, essa da forma aumentada ou aquela forma genérica indistinta, né, parecendo um pozinho que a gente enxerga, não tem como negar que a forma aumentada ela é mais próxima da realidade, ela tem mais nuance, ela tem mais cor, ela tem mais forma, né? Então ela apresenta um grau de resolução maior. Da mesma forma que, por exemplo, pensem quando vocês estão na estrada, vocês estão dirigindo ou estão no banco do passageiro num carro, na estrada, certo? E vocês estão dirigindo em direção a uma reta enorme. E essa reta, ela vai ficando cada vez mais estreita, e lá na frente tem uma montanha. Parece que não tem nada além da pista, certo? E aí, quando o carro vai andando e vai se aproximando do final dessa reta, você vê que, na verdade, a pista continua e faz uma curva e contorna a montanha, né? E essa percepção, a percepção de que a reta, ela não termina, ela continua, é a percepção mais real, certo? Ou, por exemplo, quando você está num lugar e vê a silhueta de alguém à distância, você vê que tem uma pessoa longe, você percebe mais ou menos ali que aquela pessoa pode ser conhecida ou não é, e aí quando você chega mais perto da pessoa, você vê que aquela pessoa realmente é alguém que você conhece. E aí a diferença de percepção já é enorme, porque é a diferença entre uma sombra, entre um ser humano aleatório, indistinto, e uma pessoa que pode ser alguém, algum amigo, alguém querido, alguém amado, um parente, certo? Então, quando nós buscamos ampliar e melhorar essa nossa capacidade de percepção, embora a realidade que nós vivemos seja a mesma, a nossa percepção parece se ampliar a ponto de que a gente pode dizer que as pessoas que têm graus e capacidades de percepção diferentes, elas parecem viver em mundos completamente diferentes, certo? Pelo menos eu entendo, né, que viver num mundo mais amplo, com mais possibilidades ou com uma ideia melhor, né, uma ideia mais apurada da realidade, é melhor do que viver num mundo limitado, em que você só consegue enxergar as coisas no grau em que elas são úteis para você, na medida em que você lida com elas. Isso pode ser um problema, certo? Ainda mais quando essa limitação está acontecendo por nossa causa. Isso é muito comum, por exemplo, quando pessoas estão analisando a própria vida, analisando a sua situação no emprego ou a sua situação no relacionamento. Elas podem ter uma visão muito precisa do que está acontecendo, ou elas podem estar tendo uma visão muito limitada, muito recortada da realidade. Então é preciso retornar para uma visão mais ampla, é preciso olhar um pouco mais de longe e enxergar a situação com um pouco mais de nuance, certo? E aí a gente entra em outro problema, né? Quando nós percebemos alguma coisa, o que é que nós percebemos primeiro? Nós percebemos as coisas em si como elas são, como está aí o grão de areia, o floco de neve, ou nós colocamos impressões sobre elas, né? E para lidar com essa questão, né, que é bem complicada, eu vou trazer para vocês o pensamento de um filósofo, na verdade, de um fenomenólogo, que é chamado de Ludwig Binswanger. É um alemão, certo? Ele foi um fenomenólogo que foi muito influenciado por Edmund Husserl, que é um dos fundadores, um dos pais da fenomenologia. E os dois foram influenciados por Freud e por Jung. Então vamos lá. Basicamente, o que ele está dizendo nessa frase, né, o que nós percebemos não são primeira e principalmente impressões, como gosto, tom, cheiro ou toque, nem mesmo coisas ou objetos. Primeiramente, nós percebemos significado. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que a nossa percepção humana, padrão,
primeiro ela capta o significado de alguma coisa e depois ela capta as impressões sensíveis. Sensíveis é que são perceptíveis com os nossos 5 sentidos, certo? E essa percepção do significado das coisas, elas geram em nós muitas emoções, muito antes da gente criar um conceito racional sobre elas. E como a gente viu semana passada, né, eu dei essa ideia, né, ela foi comprovada com todo o rigor científico, né, muito recentemente pelo cientista social, pelo psicólogo Jonathan Haidt, que é um psicólogo social experimental, que por muitos anos fez estudos científicos sobre a personalidade e o comportamento do ser humano. Esses estudos são maravilhosos, tá? Ele reuniu para criar toda uma teoria que é bem atual e bem alinhada com as descobertas mais recentes que a gente sabe na neurociência. A teoria desse psicólogo, do Jonathan Haidt, é que o nosso cérebro ele nos orienta para objetivos, mas segundo uma estrutura moral pré-definida. Ele relaciona a nossa personalidade, né, com pilares morais de valores que nós temos, que influenciam as nossas escolhas, as nossas opiniões políticas, o estilo de vida que nós vamos adotar, a maneira como a gente vai perceber as pessoas, as ideias delas. E aí, né, ele apresenta essa teoria nesse livro, A Mente Moralista. Por que pessoas boas são separadas por política e religião? É sensacional esse livro, porque ele vai mostrar que essas escolhas que parecem que orientam, influenciam tanto a nossa vida, como, por exemplo, a profissão que a gente vai ter, o partido político que você, né, não só o partido, mas a ideia que você tem de organização política vai ser preferida, ou o time que você torce, ou a religião que você pratica ou não pratica, isso tem muito mais a ver com as suas bases emocionais e morais do que com a análise e escolhas racionais. Certo? E a respeito desse livro aí, que eu recomendo muito para vocês lerem, ninguém menos do que Edward Wilson, né, que foi o fundador da sociobiologia, um dos maiores biólogos evolutivos do século passado, ele elogiou muito esse livro, então ele é realmente genial, certo? Então, apesar de ter a psicologia como alicerce, aí, Rogério, muito bom, é sensacional. Apesar desse livro ter o tema da psicologia como base, ele navega por vários assuntos. Então, é um livro que você aprende um pouquinho de sociologia, um pouco de filosofia, um pouco de história, um pouco de comportamento humano, um pouco de política, então é sensacional. Então, recomendo muito. E outro ponto central nas descobertas do Jonathan Haidt é que ele mostra que nós fazemos escolhas baseadas nas nossas emoções e então nós criamos argumentos racionais para justificar essas escolhas que nós já fizemos. A gente tem a impressão que era o contrário, né? E essa foi uma das maiores reviravoltas na neurociência moderna. Então, o que você vê quando você percebe algo? Primeiro, né, é a forma física das coisas, é a utilidade delas ou é o significado? E de acordo com o trabalho de Jonathan Haidt, nós evoluímos para ver primeiro o significado das coisas. E se nós vemos então primeiro o significado das coisas, né, e isso tem nos mantidos vivos até hoje, né? Assim, é uma estratégia evolutiva bem sucedida. Será que existe algo mais real do que o significado? Então, como nós vimos, o Binswanger ele diz que a razão, né, pela qual algo lhe parece belo é pela forma que você está filtrando a sua percepção daquilo. Já viu aquele ditado? Quem ama o feio, belo lhe aparece. Então, mas tem outro fenomenólogo, o Medard Boss, ele fala que não, que a beleza ou a qualidade de algo é inerente ao objeto que se manifesta para você, certo? Então, vamos lá. De tempos em tempos, na nossa vida, aparecem coisas que nos fascinam, certo? Que nos deixam encantados, que nos motivam, que nos deixam excitados, nos deixam felizes. E a gente começa a querer perseguir essas coisas. Algo que nos pareça interessante, algo que parece que vale a pena. Pode ser uma ideia, pode ser uma pessoa, pode ser um curso, né? Pode ser um hábito, pode ser um grupo que você está fazendo parte, pode ser um esporte que você começou a praticar, uma arte que você descobriu. Agora, a beleza daquilo que te chamou, né, que te convidou, que te engajou, ela está na sua percepção ou ela está no próprio objeto? Ou, quando algo captura a minha atenção, quando algo parece brilhar para mim, o que de fato está acontecendo no nível existencial? Vamos pensar um pouco nisso. Vamos pensar isso primeiro do ponto de vista simbólico, para depois a gente ir para o ponto de vista científico e neuropsicológico, beleza? Então vamos lá. Quem aí é fã de Harry Potter já entendeu a referência, né? Uma representação simbólica desse objeto, desse composto, que representa o significado de aquilo que atrai nossa atenção, que está sempre se movendo, ele é condensado nessa figura do pomo de ouro, que aparece, né, no jogo de quadribol em Harry Potter. Então, quem já viu o filme, né, ou leu os livros já entendeu, mas para quem não entendeu, é basicamente o seguinte: uma partida de quadribol é basicamente um jogo de beisebol com vassoura, com todo mundo voando, certo?
Numa partida de quadribol são jogados 2 jogos ao mesmo tempo. Tem um jogo normal, né, que é de rebater e de acertar as bolinhas dentro dos espaços, das argolas, né? E tem um jogo que é jogado só por 2 apanhadores, que eles tentam capturar essa bolinha dourada, que tem asas e voa, certo? Que é o pomo de ouro. Ela é uma bola de ouro dourada maciça, né? Ela se mexe muito rapidamente e ela captura a atenção e o foco dos apanhadores. E quando esse pomo de ouro ele é capturado, o jogo acaba. Ou seja, dentro daquele jogo, daquele estádio, né, cheio de bolas voando, de pessoas voando nas vassouras, com 1000 estímulos acontecendo, a coisa mais importante é esse pomo de ouro. E no filme isso é muito bem representado, né? Porque a posição do Harry Potter, que é o protagonista, é justamente o de pegar esse pomo de ouro. Então, no começo do jogo, ele fica meio perdido, meio distraído pelos outros jogadores, até que o pomo de ouro, ele passa por ele e desperta a atenção dele. E naquele momento, ele abandona todos os outros estímulos, ele esquece de tudo que está acontecendo ao redor dele, e ele fica completamente focado só nesse objetivo. Então, esse objetivo, esse pomo de ouro, ele tem o mesmo formato redondo da mandala, que tem a representação simbólica, né, de que ela representa aquilo que condensa tudo o que prende a atenção do ser humano. Né, o círculo, simbolicamente, ele representa a unidade, ele representa o equilíbrio, certo? Tanto que a forma física mais equilibrada da natureza é o círculo. É por isso que quando a gente faz bolinhas, né, bolinhas de sabão, elas tomam forma do círculo, que é a maneira que a matéria consegue se condensar de uma forma que ela fique mais resistente, mais harmônica, senão ela iria estourar muito mais rápido em qualquer outra forma, certo? Então, esse pomo de ouro, ele representa a ideia, né, da revelação do significado para nós. É aquilo que acontece, algo que se ilumina dentro de nós quando a gente está diante de algo que a gente representa, que a gente percebe que tem muito valor, certo? Esse pomo de ouro, essa coisa que se mexe rápido, né, e muda de direção, ela é representado simbolicamente por Mercúrio, na mitologia romana, ou por Hermes, na mitologia grega, que são os mensageiros dos deuses, né? Eles se movem rápido como pensamento. É aquilo que passa voando por você e captura a sua atenção e você não consegue desprender daquilo. Você começa a se movimentar na direção daquilo, você começa a desejar aquilo, você começa a orientar a sua vida para conseguir ir atrás daquilo ali, certo? Então, agora, o que determina o valor, né, e o que nos faz nos interessar por algo, isso parte de nós, né, fruto da evolução por milhões de anos, ou é algo inerente, que está na essência daquilo que nos fascina? E essa é uma questão muito difícil da gente entender, certo? E para pensar nisso, eu vou dividir com vocês uma reflexão que eu tive já há algum tempo e que eu venho tentando aprimorar e fazer um pouco mais sentido dela, né? E talvez vocês consigam me ajudar um pouco com isso. Então, eu acho importante que a gente tenha essa capacidade, né, de pensar e descobrir as coisas juntos. Porque, em certo sentido, né, a gente está tentando aqui caminhar juntos na compreensão da personalidade, caminhar juntos na compreensão da construção do sentido para a nossa vida. Então é importante que a gente possa ter essa liberdade, certo? Então, vou aproveitar que a lista de chamadas já está no chat e vou passar para vocês a palavra-chave. A palavra-chave de hoje é perspectiva, certo? Perspectiva. Então, não esqueçam, coloquem lá no formulário quando vocês forem assinar. E eu vou passar para vocês também o endereço, né, novamente, do atendimento psicológico da ALOS. Então, se vocês estão precisando de atendimento psicológico, se vocês conhecem alguém que está precisando de atendimento, entrem no link que eu estou colocando agora no nosso grupo da Associação ALOS, e lá vocês vão ser direcionados para um setor de triagem, para que vocês possam receber atendimento psicológico. Nós atendemos também a preços sociais, então fiquem à vontade, certo? Saúde mental é a nossa palavra de ordem. Pessoal, então vamos lá. Vamos agora tentar complexificar um pouco aqui a questão. Eu preciso que vocês fiquem bastante atentos comigo agora. O tempo passou rápido, já é 7h40, mas vamos foco total aqui comigo, certo? Vamos tentar combinar agora princípios da filosofia clássica com descobertas recentes que a gente fez na neurociência, para tentar entender como acontece o nosso processo de percepção. Se as coisas que nos encantam, se as coisas que nós valorizamos, elas são construídas por um processo interno nosso, ou se essa qualidade está inerente nas coisas e nós só percebemos, nós só captamos essa qualidade. Vamos combinar esses conceitos aqui agora, certo? Então vamos falar aqui de Platão e Aristóteles, né? O famoso quadro do Rafael, Academia de Atenas. Então você tem aí do lado esquerdo o Platão caminhando, mais velho, do lado direito Aristóteles, o aluno dele, duas das mentes mais brilhantes da história da humanidade. A palavra-chave é perspectiva, né, Caroline? Não. A palavra-chave é perspectiva, certo? Pessoal, então vamos lá. O Platão, ele foi um filósofo
tão incrível que até hoje os pensamentos dele são usados como base epistemológica na produção de conhecimento em várias áreas, certo? A obra dele é tão vasta e tão relevante que o filósofo inglês Alfred Whitehead uma vez falou que toda a filosofia ocidental são apenas notas de rodapé à obra de Platão. E o núcleo do pensamento platônico sobre a percepção é a noção de que existe um mundo de conceitos puros, de realidades ideais, do qual são derivadas as realidades objetivas. Ele chama esse lugar de mundo das ideias, é um dos conceitos mais básicos, né, mais clássicos da filosofia do Platão. E no mundo das ideias, existe um conceito puro e ideal para cada coisa que existe aqui no mundo real. E as coisas que existem no mundo real seriam nada mais do que representações imperfeitas de uma forma ideal. Né? Essa ideia que dá o conceito de forma e matéria na filosofia platônica. Então é assim, imagina que você está sentado numa cadeira, certo? Essa sua cadeira que você está sentado agora, ela só existe porque existe uma cadeira ideal no mundo das ideias, a partir da qual a sua cadeira foi fabricada. E a sua cadeira só pode ser considerada uma cadeira, certo? Porque existe uma cadeira ideal, a partir da qual foi feita a sua. Então, a nossa alma, a mente humana, a racionalidade humana, ela tem a capacidade de resgatar esses conceitos ideais que está lá no mundo das ideias. E a nossa alma conhece esses conceitos porque ela já esteve lá no mundo das ideias enquanto a gente não existia ainda nesse mundo físico, certo? Então, para Platão, tudo que existe no mundo material é composto basicamente de duas coisas, forma e matéria. Matéria é a parte concreta, a parte tátil, são os elementos químicos que compõem tudo que existe, certo? E a forma é essa maneira particular com que a matéria se arranja para formar os objetos. Então, tudo que existe no mundo material é resultado de um arranjo de matéria em formas diferentes, certo? Então, por exemplo, essa reflexão é muito legal, certo? Quando nós vemos um cachorro, nós somos capazes de perceber que ele é um mamífero, que ele é um quadrúpede, que ele tem pelos, que ele tem rabo, certo? Mas até então um gato também tem. Um rato também tem. Por que então que sempre que nós vemos um cachorro, nós sabemos que ele é um cachorro e não um gato? Porque quando a gente vê, por exemplo, um cachorro pequeno, tipo um pincher, não, um chihuahua ou um lula pomerânia, e depois você vê um pastor alemão ou vê um São Bernardo, nós instintivamente sabemos que aquilo é um outro tipo de cachorro, mas não é outro animal. Percebem? Se for pensar racionalmente, pela proximidade de forma, de tamanho, de peso, né, um pincher parece muito mais com um gato do que um São Bernardo. É ou não é? Mas, de alguma forma, nós intuímos que existe algo em comum entre aqueles animais, aparentemente tão diferentes, que os fazem ser da mesma espécie. Ainda que, objetivamente, ele pareça até com outros animais, certo? Então, ótimo. Então, segundo Platão, isso acontece por causa da forma. E a nossa inteligência, ela consegue aprender a forma das coisas. Então, o cachorro, ele tem uma forma de cachorro, ele tem uma cachorridade, né? Que é um arranjo peculiar de cachorro que nenhum outro animal tem. E o mesmo vale para todos os outros seres, para todos os outros objetos. Então, nós intuímos aquilo que é específico, aquilo que é essencial dos seres, e também nós conseguimos intuir a função dos objetos, só de olhar para eles. Então, esse conceito de forma e matéria é um dos pontos fundamentais da filosofia platônica, né? Para ele, a nossa percepção das coisas e o valor que a gente percebe nas coisas, ele vem desse mundo de formas perfeitas, o mundo das ideias, que é onde a nossa alma estava antes de encarnar, certo? Então, quando a gente percebe as coisas, a nossa alma só está lembrando de formas perfeitas com as quais ela já teve contato antes. E aí, a partir disso aí, nós conseguimos qualificar e distinguir as pessoas, as emoções, as coisas, as sensações, certo? Então, esse é o princípio do conhecimento para Platão. Agora, vamos falar um pouquinho de Aristóteles, né? Já para Aristóteles, a origem do conhecimento puro não é o mundo das ideias. Nós não nascemos com esses conceitos prontos sobre a essência das coisas, mas nós construímos esses conceitos na medida em que nós interagimos com o mundo sensível, com o mundo real. Ou seja, a origem das particularidades e das informações que nós absorvemos não está em outro plano da realidade. Está no nosso próprio mundo percebido. E é a nossa interação e a nossa reflexão sobre as coisas que nos permitem intuir e aprender sobre elas. Então, para Aristóteles, a essência das coisas está nas próprias coisas. Agora, é importante dizer, né, isso não quer dizer que Aristóteles não acreditava que existiam valores ideais, que existiam virtudes. Né? Obviamente, ele escreveu, né, muitas obras a respeito disso, então não dá para dizer que ele era superficial nesse sentido. Ele não era um relativista, por exemplo, longe disso.
Ele apenas acreditava que os conceitos ideais das coisas estavam nas coisas. Eles não eram percebidos de plano por nós, ok? Agora, vamos, né, aproveitar que a gente está fazendo uso aqui da tecnologia, que nós estamos aqui falando desses assuntos, desses problemas antigos no século XXI. A gente vai conseguir, então, submeter essas teorias brilhantes da outra época e vamos conseguir comparar ela com o que a gente sabe hoje que o nosso cérebro funciona. Vamos tentar aprofundar um pouco mais essas ideias, ok? Então vamos sair da filosofia clássica e vir para a neurociência, hoje em dia, beleza? Vamos lá, foquem aqui comigo, pessoal. Se tiver alguma coisa que eu estiver falando que não estiver fazendo sentido, me falem, beleza? Mas isso aqui eu vou explicar para vocês com calma, eu espero que faça sentido. Então vamos lá, foca comigo aqui, gente. Ó, os nossos neurônios, eles comunicam com as nossas percepções do mundo exterior, né, que são captadas por células específicas de cada órgão nosso que processa os nossos 5 sentidos, certo? Então, essa comunicação entre os neurônios são as sinapses. Ela se dá através de impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos são sinais elétricos que caminham numa velocidade bem menor do que uma corrente elétrica convencional, certo? Os impulsos nervosos que passeiam pelo nosso corpo, eles andam numa velocidade de aproximadamente 3 metros por segundo, certo? Em fibras nervosas, né, normais, e entre 30 e 170 metros por segundo em neurônios que são revestidos pela bainha de mielina, que é uma camadinha adiposa que tem ali no tronco do neurônio. Estão vendo ali? Ele faz com que os sinais sinápticos andem um pouco mais rápido. Então, a transmissão de energia é mais rápida nesse sentido. Mas, ainda assim, uma velocidade muito pequena, né? Se você for comparar, por exemplo, com a eletricidade, que viaja na velocidade da luz a aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Então, a transmissão desses estímulos pelas células nervosas se dá num processo semelhante ao que acontece na programação computacional, na programação cibernética mesmo, através de redes neurais, que são modelos computacionais inspirados na forma como o nosso sistema nervoso central funciona. Então, a programação de redes neurais, elas seguem padrões pré-definidos e elas obedecem a condições lógicas bem simples, que são descritas na programação, certo? Isso foi percebido depois que nós descobrimos que os neurônios, eles são capazes de operar segundo funções lógicas. E essa foi uma descoberta sensacional. Né? Não acontece de forma automática. Os nossos neurônios têm critérios para transmitir um sinal elétrico, para fazer, né, para ligar o seu potencial de ação ou não. E algumas das funções lógicas pelas quais nosso neurônio funciona são padrões de e, de ou e de não. Então, a ideia básica é que no processo de sinapses é o quê? Nós temos, os neurônios são todos conectados uns nos outros, certo? Numa rede. Então, nós temos uma rede com neurônios emitindo e recebendo sinais o tempo todo. E o que determina se o neurônio vai ou não transmitir um sinal que ele recebeu, se dá pela resposta dessas funções lógicas, pelo cumprimento dessas condicionais, certo? Faz sentido, gente? Então, por exemplo, vamos pegar esse primeiro neuroninho aí, na parte da esquerda do slide, o neurônio A, certo? Você tem ali duas conexões X e Y ligando num outro neurônio, certo? Então, a condição lógica que tem aí é de E. Quer dizer o quê? Se as duas condições X e Y, as duas precisam se cumprir para ele completar a sinapse e enviar o estímulo para o próprio neurônio. Então, a gente tem os valores ali, né, de 0,4 de um lado e 0,4 de outro, certo? Se isso acontecer, os dois neurônios vão ser conectados. As duas pontas ali de conexão vão somar o 4,4,4, dá 8. 4 mais 4 dá 8. Né? E o valor de ativação ali do neurônio A é 5. Ou seja, 8 é maior do que 5, então ele vai passar o sinal, se essa condição for cumprida, certo? Estão comigo? Essa parte, eu sei que é meio lógica demais, é meio complicado demais, mas se vocês tiverem dúvidas, me falem, certo? É importante vocês estarem comigo aqui agora, beleza? Então vamos lá. Para o neurônio B, a condição é outra. A condição não é I, no sentido de que os dois têm que ser ativados. No neurônio B, a condição é ou. O que isso quer dizer? Se apenas uma das condições precisa ser cumprida para o neurônio ativar e transmitir o seu estímulo. Então, a condição X tem um valor de 6 e a condicional Y também tem um valor de 6. Se qualquer um desses dois neurônios se ativar, o valor conseguido vai ser maior do que o necessário para poder ativar o neurônio e passar a sinapse. Então, ele vai ser conectado, certo? E a última condição que está ali no neurônio C
é representada pelo condicional não, que é o quê? O que ele quer dizer? Ele só tem uma sinapse inibitória, uma sinapse que inibe o potencial de ação do neurônio, que impede que o neurônio transmita a sua conexão. Então, nesse caso, o valor de estímulo ele é -1 e o valor de ativação é 0. Ou seja, aquele neurônio fica transmitindo informação o tempo inteiro e a transmissão só é interrompida quando o neurônio é ativado. Nesse caso, quer dizer o quê? O neurônio vai parar de mandar estímulo, ou seja, ele funciona o tempo todo. Quando você inibe, quando ele cumpre o condicional, ele é inibido e para de funcionar. É o que acontece na nossa visão, por exemplo. A gente não precisa ficar mandando sinais, enxergue, enxergue, enxergue. Se você está com o olho aberto, você vai enxergar, certo? Se você fechar os olhos, não é que você vai parar de enxergar, você vai estar enxergando as costas da sua pálpebra, que é escuro. Então, a gente não para de enxergar, a menos que alguma coisa interrompa esse sinal. E geralmente isso acontece, né, ou porque você está inconsciente, ou porque você teve algum tipo de problema. Fez sentido? Então, é como se nos neurônios A e B a condição padrão fosse estar desligado, mas com o estímulo correto, né, com o estímulo das condicionais, ele se ativa. Já no neurônio C, a condição padrão é ficar ligado, transmitindo estímulo o tempo todo. Né? E aí, quando ocorre uma sinapse inibitória, ele desliga e para de transmitir os sinais. Certo? Então, ok. Agora, beleza. O que é essa complicação toda, né, de como os neurônios funcionam, de como que eles se ativam, o que isso tem a ver com a nossa capacidade de reconhecer a forma das coisas, de reconhecer, né, os objetos que são da mesma espécie, igual a gente conversou. E é aqui que vem a parte de reconhecimento de padrões. Aqui está um exemplo bem simples de como os nossos neurônios especializados no reconhecimento de padrões, né, dos nossos sentidos reagem, abrindo e fechando as sinapses que ligam a outros neurônios. Então, vamos lá. Nesse exemplo, a gente tem neurônios que captam qualidades primárias que são percebidas no mundo exterior. Como, por exemplo, a cor, o sabor, a textura, o tamanho, o peso, certo? A temperatura das coisas. Então, esses neurônios são acionados, quando eles são acionados em conjunto, eles nos permitem reconhecer padrões mais complexos. Ou seja, na medida em que a gente ativa uma série de condições que descrevem um tipo de objeto, né, a nossa rede neural ela se torna capaz de identificar padrões nesse ser ou naquele objeto, por meio dos neurônios que conduziram aquelas informações para formar aquele padrão. Então, na primeira vez que a gente vê um animal X, né, o neurônio que satisfez aquelas condições que descrevem aquele animal é ativado e, consequentemente, abre na nossa mente um caminho. Né? Ela forma um caminho neural, um padrão de qualidades que compõe aquele animal. De forma que, quando a gente vê de novo aquele animal, ou um outro animal parecido com ele, o mesmo caminho neural é percorrido pelos neurônios, né, pelas sinapses, ainda que a gente perceba algumas características diferentes no animal. Então, a gente consegue descrever e discriminar quais características daquele animal são necessárias e quais que são acidentais, certo? Por exemplo, para um cachorro, ter pelos é uma condição necessária. Você não tem cachorro com escama, certo? Ou então ele pode ter o pelo caído, mas ele pode estar carequinho, mas ele tem, né, potencial de pelo. Agora, ter o pelo de uma cor determinada não é uma característica essencial do cachorro, ela é acidental. E é assim que a gente reconhece os objetos, assim que a gente reconhece as pessoas, tudo mais que a gente percebe. Os nossos neurônios constroem esses padrões. Faz sentido? Certo? Então, nesse exemplo aí, por exemplo, se você recebe um sinal de que uma coisa ela é verde, ela é frondosa, ela é crocante, ela é fria, mas ela não é pastosa, ela não é animal, a gente reconhece, olha, essa categoria pertence a um vegetal. Né? Pelos neurônios que transmitiram a conexão e pelos que inibiram, eu percebo que eu estou diante de um vegetal. E a partir das experiências que a gente tem, esse processo ele é repetido e complexificado, até que a gente consiga perceber padrões cada vez mais complicados, certo? Né? Então, agora eu quero perguntar para vocês, com base nisso aí que a gente viu sobre o funcionamento dos neurônios, de onde vem nossa percepção? Ela vem de nós ou vem das coisas? O que determina o valor de algo? É o nosso interesse por ele, ou isso é uma qualidade essencial que a gente traz em nós? Né? Quem está certo nessa aí, Platão ou Aristóteles? O que vocês acham? Segura um pouquinho, eu vou oferecer mais uma informação para vocês antes de vocês responderem, certo? Vamos lá. Do ponto de vista neuropsicológico, nós sempre achamos que a maneira pela qual nós operamos no mundo é a seguinte. Vamos lá, último raciocínio de hoje, prometo. Nós vemos objetos
Então, ao enxergar o objeto, a gente consegue intuir diretamente deles a maneira como eles podem ser utilizados, por meio da nossa percepção. Então, nós interagimos com esses objetos da maneira que satisfaça a nossa necessidade, que é mediada pelo nosso sistema de motivações, que a gente já estudou, certo? Mas, recentemente, a gente tem descoberto que pensar assim já não faz muito sentido, já que existe uma infinidade de maneiras com as quais nós podemos interagir e perceber cada objeto. E o que jogou luz nesse problema foi um conceito da neurociência que se chama capacidade de autonomia decisória, que é basicamente o quê? A nossa capacidade de decidir como interagir com os objetos. E é com base nesse conceito que os robôs e que os jogos que utilizam inteligência artificial hoje são programados. O que ocorre é que a ausência dessa capacidade de autonomia decisória, ela se torna uma patologia neuropsicológica para nós. Então, se você sofrer um dano no hemisfério esquerdo do cérebro, é possível, né? Existe a possibilidade que você tenha essa disfunção. E o que acontece nesse caso? É que você perde a capacidade de inibir a sua resposta motora diante do surgimento de um objeto. Mas como assim inibir a minha capacidade motora diante de um objeto? Né? Porque nós normalmente pensamos, né, que o objeto está de um lado, que o nosso pensamento está em outro, e que sem o nosso pensamento, sem essa manifestação de vontade, não existe resposta motora, né, em direção ao objeto, certo? Ou seja, assim funciona. Eu sinto que eu estou cansado, eu vejo que tem uma cadeira ali, eu vejo que tem uma cama, e eu penso, eu sei que uma cadeira serve para sentar, e sentar vai me descansar. Então, eu vou sentar nela e vou descansar. Não é assim que a gente entende intuitivamente que funciona? Então, eu ativo meus circuitos motores, né, para me movimentar até aquela cadeira e me sentar. Ou até aquela cama e me deitar. É assim que a gente pensa que acontece, não é? Só que não é assim que funciona. Os estudos feitos com as pessoas que perderam essa capacidade de resposta motora mostram que é o objeto que anuncia a sua utilidade para nós por si mesmo. Não somos nós que identificamos isso nele com a nossa cognição. Nós não precisamos pensar e escolher sentar numa cadeira quando a gente vê uma. Ninguém precisa nos ensinar que uma cadeira ou que um banco são feitos para sentar. Você não aprendeu porque sua mãe te contou isso, não, entendeu? Porque o professor falou com você, não. Nós os vemos, e se a gente tiver uma necessidade de sentar, seja para descansar, seja para amarrar o cadastro do tênis, a gente vai lá e senta. E isso foi descoberto principalmente porque as pessoas que têm esse dano na capacidade de autonomia decisória, elas simplesmente não conseguem não reagir aos objetos. O que isso quer dizer? Se a pessoa vê uma cadeira, ela senta. Se ela vê uma cama, ela deita. Se você coloca um copo d'água na frente dela, elas vão lá e pegam e bebem. Se elas estão andando num corredor e vem uma porta, elas entram na porta. Elas não conseguem inibir o estímulo natural do objeto para a mente, que é o que ocorre quando a gente tem um objetivo específico, né? E para conseguir realizar, a gente tem esse objetivo específico que nós temos, a gente tem que conseguir ignorar os estímulos que a gente recebe e só reagir ao estímulo que é relevante para que a gente consiga cumprir o nosso objetivo. Então, vamos lá, ilustrando aqui para ficar mais tranquilo. O funcionamento normal do nosso cérebro, então, é o seguinte: se eu estou num corredor, né, de uma sala, de um prédio comercial, e eu sei que eu tenho um compromisso, uma reunião na sala 110, por exemplo, o que acontece não é que eu vou fazer um padrão de movimentos no meu cérebro que só vai ativar um comando de andar pelo corredor e virar e entrar na porta quando for a 110. Não, não é assim. O que acontece é que ao definir o objetivo de entrar na sala 110, meu cérebro vai inibir os estímulos que vão aparecer automaticamente, me convidando para entrar em todas as outras portas. Mas eu só vou responder ao estímulo do objeto da porta quando for a porta certa. É assim que acontece. E foi assim que os neurocientistas e os engenheiros da robótica conseguiram finalmente configurar robôs para operar seguindo instruções. Isso significa, assim, é absolutamente fascinante do ponto de vista da percepção, porque, mais uma vez, voltando para a nossa conclusão científica, né, sobre a questão filosófica, nós não vemos objetos e inferimos o significado deles. Nós vemos significado e inferimos os objetos a partir deles. Então, se por um lado, o que nós vimos antes sobre os neurônios com capacidade de reconhecimento de padrões indicam que Aristóteles estava mais certo sobre a questão da percepção, isso aqui agora já vai concordar muito mais com Platão, né, ao falar que os objetos já se manifestam para nós com significados prévios, já conhecidos, de alguma maneira pelo nosso cérebro, certo? Então, agora, né, eu deixo para vocês aí esse abacaxi, né, quem está certo entre os dois.
Bom, pelo menos por agora, eu diria que a resposta mais sensata é que a mesma resposta que a gente dá para tantos dilemas da psicologia, né? Ambos estão certos, mas por motivos diferentes. O que desperta a nossa curiosidade é algo que tem um valor intrínseco, mas também é fruto de que a gente percebe e busca algo de dentro para fora. Então, a nossa atenção não é algo que a gente pode controlar livremente, ela surge, ela nos convida, ela se manifesta, mas também não é de forma aleatória. Então, se o foco da nossa atenção fosse aleatório, tecnicamente a gente seria esquizofrênico. A gente iria reagir a qualquer estímulo que a gente recebe e a gente não teria controle sobre isso. Porque o que acontece com o esquizofrênico é isso. Os mecanismos que determinam a relevância das coisas neles é adoecido. E eles vêm significado em todo lugar, aleatoriamente. E é parte por causa disso que eles têm ilusões, porque a manifestação incoerente de significados que clamam por uma representação gera uma ilusão paranoica. Né? Quando você tenta juntar tudo isso sem uma hierarquia, sem uma ordem, sem um objetivo que foi previamente definido. Certo? Então, quando você percebe que não está no controle do que desperta seu interesse nas coisas, o mundo inteiro oscila diante de você. Afinal, se você não está no controle, quem que está? Certo? Então, vamos lá, pessoal, encerrando aqui. Então, a resposta para essa questão, né, ela está em graus mais abstratos do pensamento, como na intuição, como nos sonhos, porque elas são formas primárias de conhecimento. Né? Como a gente viu através da pesquisa do Jonathan Haidt sobre a razão e as emoções. Primeiro nós intuímos, sentimos e percebemos as coisas, e só depois nós racionalizamos, devido à grande complexidade que os objetos têm. Então, assim, quando foi criado, né, o primeiro telefone celular, aquele primeiro modelo do telefone celular, ninguém sabia o que ele ia se tornar hoje. Ele era apenas uma alternativa mais cômoda para fazer ligação quando você não está em casa. Ninguém imaginava que o celular ia virar, né, despertador, agenda, calculadora, banco, aplicativo de pegar carro, tudo, certo? Então, hoje em dia, né, o celular ele tem incontáveis funcionalidades, ele se tornou indispensável para a nossa vida. E o mesmo vale para o computador. Os remédios e tantas outras coisas, né, para as quais a gente não tinha a menor ideia do que seria quando foram criados. Então, os objetos eles têm uma complexidade intrínseca que se revela ao longo do tempo. Então, do ponto de vista da percepção, as intuições, as sensações, as emoções, a imaginação e os sonhos são formas de percepção da realidade que se apresentam para nós antes da formulação racional. Eles servem como que um guia, né, como uma coleira invisível segurada pela nossa mente que vai sempre esticando na nossa frente. E a imaginação, ela sempre toca o desconhecido primeiro. É aquele exemplo que eu dei, né, do Rei Leão, que você está no reino conhecido, no reino da luz, e você está cercado pelo desconhecido, cercado pelo que você domina, cercado pelo que é novo para você. Então você começa a distribuir pedaços de informações conhecidas pelo caminho, para depois você conseguir intuir o que estava ali no desconhecido. E a gente vai falar isso um pouco mais sobre esse processo na aula de abertura de experiência daqui a 2 semanas. Mas é basicamente isso que os artistas fazem, né? Eles alcançam e representam aquilo que é desconhecido de uma forma imaginativa e traduzem isso aí que eles perceberam numa linguagem que é captável para outras pessoas, certo? E essa é a questão da percepção, né, que nos leva diretamente para outro filtro fortíssimo que a gente tem ao absorver informações, ao processar informações, para que a gente finalmente consiga se manifestar por meio do nosso comportamento, que, como a gente viu, pode ser explicado pela interação de 5 grandes fatores de personalidade, ou 5 grandes traços comportamentais. E é exatamente isso que a gente vai começar a ver a partir da próxima semana. Finalmente, nós vamos chegar na teoria dos 5 traços de personalidade, eu vou apresentar para vocês essa teoria, que serve como que uma chave interpretativa, para fazer sentido de tudo isso que a gente vem conversando até agora. De por que algumas coisas brilham para você, por que algumas coisas são infinitamente importantes e outras não, certo? Pessoal, a lista já foi colocada, vou colocar de novo o link aqui para vocês. Vou colocar aqui no grupo, beleza? Que aí fica mais fácil vocês acessarem a lista de hoje, certo? Então, a teoria dos 5 traços, pessoal, ela é uma maneira que vai ajudar a explicar uma configuração prévia que nós temos, que ela é dada em parte pela maneira como nós somos constituídos, pela nossa genética, em parte pelo ambiente, pelas experiências que nós vivemos. Existe uma articulação entre esses dois universos, o tempo inteiro, certo?
Então, isso vai dizer respeito à inclinação que nós vamos ter para algumas sensações, percepções, gostos, preferências da nossa vida, a maneira como... Lembra que aquela primeira reflexão que eu fiz na primeira aula? Por que tem algumas pessoas que olham, por exemplo, para alguma obra de arte, ou assistem algum filme, ou viajam para algum lugar e ficam profundamente tocadas, encantadas, e tem pessoas que não, que olham aquela mesma sensação, que olham aquele mesmo fenômeno, aquela mesma apresentação, aquela mesma paisagem, e não se mexem tanto, não são tão movidas, não são tão tocadas. Grande parte disso tem a ver com a nossa personalidade. Então, nós vamos começar a ver isso a partir da semana que vem, certo? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu sei que essa reflexão que a gente desenvolveu aqui no final, ela é um pouco complexa, porque ela envolve áreas diferentes do conhecimento, mas depois pare um pouquinho para refletir sobre ela, né? Os estudos que têm sido feitos hoje sobre neurociência, eles ajudam bastante a entender os princípios de funcionamento da nossa mente. Mas isso não quer dizer que a gente consegue desvendar a conexão que existe entre ela e a realidade concreta. Esse é um problema muito complicado, tá? Anália, eu tenho alguns artigos sim, tá? Eu vou colocar no grupo agora para vocês, né, hoje ainda, alguns artigos que explicam o modelo cibernético de funcionamento da mente e o que a gente sabe até hoje sobre ela, né? Nesse sentido de percepção, de processamento neuronal. E aí isso aí vai dar um pouco mais de clareza nesse processo, né? Eu vi que você comentou ali um pouquinho antes, Anália, sobre o Vygotsky e o Piaget. Exatamente. A teoria do Vygotsky e do Piaget é o seguinte, é que a partir do contato que nós temos com o objeto, a nossa mente interage com eles e nós conseguimos intuir o funcionamento e o comportamento deles. Mas no conceito deles, a gente tem que ter um conhecimento prévio. A gente não aprenderia sozinho, somente pela experiência. E essa percepção da neurociência é diferente nesse sentido. Porque, na verdade, assim, ela é bem próxima do pensamento do Vygotsky e do Piaget, mas tem a grande diferença é de que a neurociência entende que nós já temos estruturas prévias dentro da nossa mente, que ao entrar em contato com o fenômeno, com a realidade percebida, ela consegue desvendar o propósito e o significado daquele ente. Ela não precisa ser ensinada necessariamente. Então, se eu chegar, por exemplo, para uma pessoa que nunca viu um martelo, e se ela estiver precisando abrir uma nó, se ela estiver precisando bater alguma coisa, ela vai intuir na hora que aquilo ali serve para isso. Eu não preciso pegar o martelo na mão dela e mostrar para ela como faz. É claro que ela pode não perceber a melhor técnica, a melhor maneira de usar um objeto, principalmente se for um objeto complexo como uma ferramenta, certo? Mas a percepção imediata do uso da utilidade, da natureza daquele objeto, ela é intuída de forma direta. E essa é a grande percepção, a grande sacada que a gente está tendo hoje com o estudo de neurociência, certo? Pessoal, é isso que temos para hoje, né? Eu tento sempre não passar de 8 e 10, e na próxima semana vamos começar a falar sobre os 5 traços, vou explicar para vocês de onde veio a teoria, como é que ela foi estruturada, o modelo psicométrico que está por trás dela, como que a gente conseguiu chegar nesses 5 traços, assim, é algo fenomenal também. Se vocês tiverem alguma dúvida, se alguma coisa que eu falei agora não ficou muito claro, né, me passem aqui uma mensagem, me expliquem, certo? Que a gente vai conversando agora por mais alguns minutinhos. Eu vou dar uma passada aqui nas mensagens, ver se ficou alguma pergunta lá do começo, né? E se vocês perguntaram lá no começo e eu não estou vendo, mandem de novo, por favor, para eu responder, certo? Sensação, percepção, significado. Beleza, o Marco comentou aqui que no budismo a ordem de percepção é primeiro da forma, certo? Depois da sensação, depois da percepção e depois da validação e da consciência. Óbvio, certamente. Essa descrição do budismo, ela é uma descrição simbólica de como que a percepção acontece e de como que ela se parece para nós. Ou seja, se você for raciocinar, né, se eu perguntar para qualquer pessoa, olha, o que você percebe primeiro? Primeiro eu vejo a forma. E a forma me evoca uma sensação. E a sensação me traz uma percepção. Porque a percepção, ela precisa combinar a forma com a sua experiência prévia e vai te gerar uma percepção, certo? Depois a validação e a consciência. Isso aí é uma perspectiva válida, obviamente uma perspectiva possível e válida da realidade, é uma perspectiva útil da realidade, mas tecnicamente, né, assim, mecanicamente falando, ela é um pouco imprecisa, mas não quer dizer que não seja útil e não seja verdadeira, porque elas estão buscando dar explicações com motivos diferentes para um fenômeno parecido,
certo? Então, a neurociência ela quer entender a ordem na qual os mecanismos cognitivos são acionados. Agora, a ordem na qual a gente percebe, e racionaliza e percebe esse processo, ela naturalmente é diferente, certo? Fez sentido, Marco? Deixa eu ver mais alguma pergunta. Cláudia perguntou se isso só acontece se nós já conhecemos o objeto. Exatamente, é aquilo que eu falei para a Anália, né? Na verdade, ainda que a gente não conheça o objeto, nós somos capazes de intuir o significado e a função de alguns objetos. É claro que eu estou falando de objetos, né, simples, não infinitamente complexos, certo? Que satisfazem as necessidades imediatas que a gente tem. E aí a Anália perguntou sobre as áreas primárias, secundárias e terciárias. Anália, qual que é o modelo que você está aludindo com essa pergunta de formas primárias, secundárias e terciárias? Qual que é o modelo de desenvolvimento que eu consigo te responder melhor? Áreas primárias, você quer dizer com aqueles graus de desenvolvimento do cérebro? Seria o cérebro reptiliano, o cérebro cortical, seria isso? Exatamente, Marco. E do ponto de vista da formação do ciclo, né, e da formação, né, do samsara, da roda da realidade, é assim que se parece mesmo, né? A gente fica preso numa roda e num ciclo interminável, por meio da nossa percepção, da nossa sensação e da nossa reação a ela. Porque quando você observa de fora o processo e o fenômeno, é assim que nos parece que acontece mesmo. E aí, nesse grau de percepção, para explicar a maneira como nós nos comportamos, para você instruir uma pessoa, esse grau de explicação, ele é suficiente, ele é perfeito, certo? Não muda o fato de que cognitivamente o processo não aconteça nessa ordem. Mas aí é relevante, para esse propósito é irrelevante. E é muito importante essa colocação sua pelo seguinte, a gente está agora num momento em que a gente está buscando explicar as coisas todas pela ciência, né? Então, uma coisa fica, um processo é desvelado por uma investigação científica, aí a gente começa a achar que a gente tem que impor esse processo sobre todo o conhecimento antigo que a gente tem, invalidar as explicações antigas ou dizer que a gente é ignorante em relação a isso, quando na verdade o nível funcional de explicação é o que importa, né? Então, se você explica algo de uma maneira que ela faz sentido, que ela produz os efeitos que você espera, esse grau de explicação ele é correto. Né? Agora, se você quer ter um estudo mais aprofundado, mais técnico, ainda que ele não tenha aplicabilidade tão grande, é uma possibilidade também. Certo? Sim, análise tem a ver sim, com os graus do córtex, porque pelo seguinte, principalmente esses estudos do Jonathan Haidt e os estudos mais recentes de neurociência, eles mostram que antigamente a gente pensava o quê? Que o córtex cerebral, que é a parte mais nova do cérebro, a parte daqui de cima com os lobos que eu apresentei no final da aula de neurociência, a gente entendia que a maior parte da nossa percepção e a maior parte do nosso raciocínio era mediada pelo córtex cerebral, principalmente pelo córtex frontal. E aí esses estudos mais recentes mostram o quê? Que nós reagimos com muito mais sensibilidade às nossas percepções emocionais. Ou seja, aquilo que ativa as nossas emoções tem uma primazia sobre o raciocínio. Primeiramente, nós reagimos com o corpo, nós internalizamos as reações pela via emocional, depois a gente cria um processo cognitivo racional para justificar as escolhas, as sensações, as impressões e as intuições que a gente teve. É claro que esse processo racional pode se desenvolver a ponto de mostrar que a nossa percepção inicial e sensorial estava errada. Né? Ah, tive uma primeira impressão ali errada, né, e revi essa posição. Isso acontece, certo? Agora, é um engano pensar que a gente só produz um conceito, que a gente só cria um juízo de valor, que a gente só emite uma opinião sobre algo depois que a gente raciocinou friamente, livre de emoções sobre aquele algo. Isso não existe. As decisões mais importantes que a gente toma na vida têm muito mais a ver com questões emocionais e com vieses cognitivos do que com uma investigação racional isenta, como a gente pensava. Né? É muito mais fácil que você já tenha decidido num nível subcortical e que a sua raciocínio esteja justificando. Isso é muito comum ver, por exemplo, quando você entra numa discussão, né? Quando você entra numa discussão, principalmente, internet isso acontece muito, ou então com uma pessoa que você não está ali muito bem, a sua tendência é que você queira impor a sua opinião. E aí você começa a usar o seu aparelho cognitivo, a sua capacidade racional, para produzir argumentos para mostrar que a pessoa está errada e que você está certa. A última coisa que você está preocupada ali é com a validade do seu argumento, é com se você está próxima da realidade, ou se a informação que outra pessoa trouxe pode te ajudar a aprimorar o seu conceito. Você pode até fazer isso num segundo momento. Mas, inicialmente, você vai colocar a sua razão a serviço da sua emoção.
a serviço da sua conveniência, do seu impulso, certo? Sandra está com problema para acessar o link da chamada. Deixa eu conferir aqui. Vou abrir ele aqui no meu navegador e ver se está abrindo. Então, lista de presença. Está abrindo, por esse link aqui está abrindo, esse link que eu coloquei no grupo. Vou colar de novo aqui no grupo o link. E aí tenta acessar por lá, Sandra. Ver se funciona para você. Certo? Pessoal, é isso. Temos mais alguma questão, mais alguma dúvida, mais algum comentário? Fez sentido para vocês? Deu para fechar essa parte aí sobre percepção, sobre como que a gente experimenta as emoções, sobre como que a nossa mente faz sentido da realidade, interpreta, como que ela coloca tudo aquilo que a gente vê, que a gente absorve a serviço de um objetivo, de um valor, de um ideal que a gente tem, como que a percepção dos ideais é importante para configurar a nossa vida, nossas escolhas. Isso fez sentido? Valeu demais, Gilvan. Te agradeço pela sua presença. Obrigado, Fabiana. Obrigado. Maravilha, pessoal. Valeu, Fátima. É isso aí. Então, vamos nessa? Semana que vem estamos juntos para começar a falar dos 5 traços de personalidade? Ótimo, ótimo, ótimo. Muito obrigado, gente. Satisfeito demais. Obrigado pela participação de vocês. É muito importante, tá? Ver que vocês estão engajados aqui. Não esqueçam de deixar o like no vídeo. Semana que vem estamos de volta. Segunda-feira, às 19h, certo? Dia 12. Combinado? Então, ótima semana para vocês, gente. Bom descanso, bons estudos, né? Revejam depois da aula. E é isso. Grande abraço. Tchau, tchau.